Fala pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a Prova Paraná da terceira edição do ano passado, do ano de 2023, e aí que totaliza um total de 20 questões, da questão 21 até a questão 40. Lembrando que se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, e para os professores que também estão acompanhando o vídeo, o link com os slides dessas atividades, dessas atividades que eu estarei passando aqui ao longo da gravação do vídeo, está elencado aqui na descrição desse vídeo, sem as resoluções para que vocês possam usar aí de acordo com a necessidade de vocês, beleza? Lembrando que qualquer dúvida podem estar registrando aqui nos comentários, que na medida do possível eu tentarei aí sanar essas dúvidas. Então bora lá para a questão de número 21, que diz o seguinte: uma loja de departamentos representou um gráfico de linhas a quantidade de brinquedos vendidos durante o segundo semestre de 2022. Observe o gráfico com os dados. Então aqui nós temos o número de brinquedos vendidos, é um gráfico de segmentos, um gráfico de linha. E aí nós temos aqui no eixo da vertical a quantidade de brinquedos e aqui na horizontal os meses do ano de julho até dezembro. Está questionando o seguinte: de acordo com esse gráfico, no mês de outubro foi vendido quantos brinquedos? Então o mês de outubro está aqui no eixo da horizontal, deitado. Eu vou observar qual é a altura que ele atinge, que representa exatamente o número de brinquedos vendidos, que está aqui exatamente um total de 400 brinquedos, portanto a alternativa correta é a letra D, 400 brinquedos. Uma questão bem tranquila aí para interpretar. Questão de número 22. De férias em Felizópolis, Amanda visitou o aquário local. De lá, ela se dirigiu à sorveteria, almoçando em seguida no restaurante da rodoviária. Retornando para o aquário, após descansar na pracinha, e ao fazer o mapa do trajeto percorrido, Amanda percebeu que formava um quadrilátero com apenas um par de lados paralelos. Então, quadrilátero, porque eu vou imaginar aqui uma figura geométrica plana, que tem 4 lados, e um par de lados paralelos, que é esse lado aqui com esse lado aqui de baixo, ou seja, eles estão em retas suportes que não vão se encontrar, mantém sempre uma distância igual uma da outra. O quadrilátero que representa o percurso de Amanda lembra conforme estudado no material da CED, um quadrilátero aí com apenas um par de lados paralelos é considerado um trapézio. Lembrando que essa definição aí de trapézio com apenas um par de lados paralelos é a definição abordada pela CED no material que ela utiliza, ok? Então, a alternativa correta, letra B. Número 23. Observe a figura representada em cinza na malha quadriculada. Então, observem que eu tenho aqui novamente um trapézio, uma figura com um par de lados paralelos, e eu tenho aqui uma altura de 3 unidades e uma largura, um comprimento aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Está falando qual das alternativas representa uma redução proporcional. Redução significa que a figura diminuiu, Então, eu já posso, obviamente, aí, só visualmente descartar a opção B, a e a D, porque não representa, gente, uma diminuição, uma redução proporcional. Observem que aqui foi reduzido 2/3, ou seja, de 3 unidades passou para uma só, e aqui de 6 unidades também reduziu 2/3. De 6 foi para 3, Então, de 6 foi para 2, perdão. Então, aqui ficou 1 e aqui agora ficou 2. Então, dividindo essa medida da altura por 3, ficou 1, e dividindo esse comprimento 6 aqui por 3 ficou 2. Então, a redução proporcional é a letra C. Então, tomar bastante cuidado com a análise desses exercícios, porque muitas vezes a gente consegue analisar só pela estética do desenho, A redução ou ampliação, ela é sempre proporcional. Eu não vou só aumentar o comprimento ou só a altura, eu aumento em todas as direções, ok? Questão número 24. Em uma empresa automotiva trabalham 7.200 funcionários. O Departamento de Recursos Humanos dessa empresa informou que 25% desses funcionários estarão de férias no mês de dezembro de 2023. Só para lembrar que, lembre-se que 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100, na forma percentual, e é a mesma coisa que 0,25 na forma decimal. As porcentagens nós podemos expressar na forma percentual, fracionária e decimal. E aí está perguntando quantos funcionários dessa empresa estarão de férias no mês de dezembro de 2023. Para quem tem mais facilidade com cálculo mental, para calcular 25% de um valor, basta você fazer metade da metade desse valor, tendo em vista que 25 é a metade da metade de 100. Então, se você tem essa facilidade, você pode estar fazendo isso. A metade de 7.200 vai ser 3.600,
E a metade de 3.600 é 1.800. Então, a resposta correta vai ser a letra A, 1.800. Mas, se você não lembrar disso, você pode simplesmente calcular dessa forma aqui também. Eu quero calcular 25% de 7.200. Como que eu reescrevo isso matematicamente? Então, 25%, como já visto, é 25 sobre 100. Esse D aqui para nós na matemática torna-se uma multiplicação, então vezes 7.200. Aí eu posso simplificar aqui esses zeros, né, para facilitar a minha vida, esse zero com esse zero e esse último zero com esse último, e vai ficar 25 vezes 72. Quando nós fazemos aqui 25 vezes 72, vai ficar aqui sobre 1, né, que é o próprio valor, então 2 vezes 5, 10, aqui 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, e eu vou somar aqui com 7 vezes 5, 35, e 7 vezes 2, 14, mais 3, aqui eu tenho 17. Então, vai ficar 0, aqui vai ficar 10, que vai 1, 8 e 1. Então, eu vou ter 1.800 aqui, conforme a letra A. Beleza? Ou, vocês ainda poderiam fazer também os 7.200 vezes o 0,25, porque esse 0,25, não esqueçam que é a mesma coisa que 25 sobre 100. Então, 3 formas de vocês resolverem aí, ok? Um professor desenhou na lousa uma figura contendo todos os lados com a mesma medida e 2 a 2 perpendiculares. Então, imagina uma figura que tem 4 lados iguais e a cada 2 desses lados, né, vai ter um ângulo de 90 graus, porque esses lados vão ser perpendiculares. Então, essa definição aí, essa base para desenhar essa figura corresponde a um quadrado, porque o quadrado vão ter sempre 4 lados iguais e 4 ângulos internos aqui de 90 graus. Esses segmentos eles são sempre perpendiculares aqui entre eles, ok? Portanto, a alternativa correta, letra D, quadrado. 26. 4 amigos conversam sobre o resultado da operação indicada no quadro, 36,4 dividido por 5. Nós temos que ver aqui qual deles que achou a resposta correta. Vejam que todos são muito próximos, o que muda é a posição da vírgula, né, ou o acréscimo de um zero. Então, lembre-se que para você dividir números decimais, eu preciso igualar as casas decimais. Então, 36,4 dividido por 5, observem que aqui nesse 36,4 eu tenho uma casa decimal, e aqui no 5 eu não tenho nenhuma, então eu acrescento vírgula e zero, porque continua sendo 5. Agora, já que temos, né, a mesma quantidade de casas decimais, eu multiplico por 10 aqui os dois números, ok? Que é a mesma coisa que cortar a vírgula, certo? E aí eu fico com 364 dividido por 50. Eu vou fazer a divisão aqui pelo método longo, mas quem faz pelo curto, ótimo. Então, eu vou ter que usar aqui direto 364, porque 36 e o 3 é menor do que 50, né? Então, eu não vou conseguir distribuir. Então, eu vou ficar aqui com 7, 7 vezes 0, 0, e 7 vezes 5, 35, certo? Aqui vai ficar 4, 6 menos 5, 1, e 3 menos 3, 0. Sobrou 14, né? Então não consigo dividir e não tenho mais número para baixar, então vou ter que ir para os décimos, por isso vírgula lá na chave. 140 aqui vai dar só duas vezes, 2 vezes 0, 0 e 2 vezes 5, 10. Vai sobrar exatamente 40. Vou acrescentar um zero para transformar 40 décimos em 400 centésimos, que é a minha segunda casa aqui depois da vírgula, e 400 para 50, que vai dar 8, né? 8 vezes 0, 0, e 8 vezes 5, 40. Dá certinho aqui, 400 menos 400 em termos de centésimo, 0, e eu vou ter 7 inteiros e 28 centésimos na resposta, que é exatamente aqui o que a Dora comenta na resposta, né? Cheguei em 7,8. 7,28, que é 7 inteiros e 28 centésimos. Então, quem respondeu corretamente, quem chegou no resultado correto foi a Dora, letra B. 27. José ganhou uma miniatura de carrinho na escala de 1 para 40, ou seja, 40 vezes menor que o tamanho real. Ao medir a distância entre seus eixos, encontrou 7,25 centímetros. Qual é a distância real? Aqui é do desenho, da miniatura, entre os eixos do veículo que está representado pela miniatura. Então, se cada centímetro é 40 vezes, se cada parte, né, é 40 vezes menor, então significa que eu vou ter que fazer o quê? 7,25 vezes 40. Multiplicação de decimais, multiplico normalmente como se não tivesse essa vírgula, e depois eu só conto as casas decimais. Então, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 2, 0, e 0 vezes 7, 0. Vou deslocar uma casa, por isso vou acrescentar um 0. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. E 4 vezes 7 aqui, 21, mais 1. Eu vou ter exatamente... Opa, deixa eu ver uma coisa aqui. 5, 10, foi 1, 4 vezes 2. Ah, perdão, coloquei trocado aqui, peraí. Deixa eu fazer novamente.
0 aqui, deixa eu repetir, nem precisava ter apagado. Então, vou colocar um 0 aqui para deslocar. 4 vezes 5 eu vou ter 20. Vai 2. 4 vezes 2 eu vou ter 8. Mais 2 eu vou ter 10. E 4 vezes 7 eu vou ter 28. Mais 1, 29. Tá? Então, 0, 0, 0, 9 e 2. Como eu tenho duas casas decimais no primeiro fator, e aqui eu não tenho nenhuma, né? Então, eu conto essas duas casas decimais, eu desloco a minha vírgula duas casas, contando sempre do final para o começo. Então, 1, 2, coloco a vírgula aqui. Isso aqui é a mesma coisa que 290, que nesse caso aqui é centímetros, né? Que daria 2 metros, 2,9 metros. Mas aqui a alternativa está em centímetros mesmo, então a resposta correta é a letra D, 290 centímetros. 28. Um ciclista é personagem em um jogo de computador. Para movê-lo, o jogador deve digitar tanto a quantidade de casas que ele deverá avançar, quanto o ângulo e o sentido que ele deve girar. Um jogador digitou os seguintes comandos. 1. Andar 2 casas para frente. 2. Girar 1/4 de volta para a esquerda e andar 2 casas para a frente. Após o último comando, o ciclista parou na casa que contém o. Então, o ciclista está exatamente aqui. Vamos seguir as orientações. A primeira, andar 2 casas para a frente. Então, 1, 2. Parou aqui. Girar 1/4 de volta para a esquerda. Então, 1/4 de volta, gente, é 1/4 de 360 graus, que vai dar 90. Se ele vai girar para a esquerda, ele vai girar no sentido anti-horário, que é para cá, certo? Então, ele vai parar. Ele está olhando para cá, ó. Quando ele girar 1/4 de volta, né, para a esquerda, ele vai estar olhando para cima. Então, ele vai estar aqui nessa mesma posição, só que agora olhando para cá. Antes, ele estava olhando para cá, ok? E depois andar 2 casas para frente. Então, 1, 2. Parou exatamente aqui em cima do gato. Então, no último comando, o ciclista parou em cima do gato. Alternativa correta, letra A. Questão 29. Marina levou para seus estudantes a imagem de um triângulo e pediu para que os classificassem quanto às medidas de seus lados. Lembrando que um triângulo pode ser classificado em relação aos lados como equilátero, todas as medidas de mesmo tamanho, isósceles, no mínimo 2 medidas iguais, e escaleno, com todas as medidas diferentes. Observando esse desenho, nós temos as dimensões 4, 6 e 7, que são todas as dimensões diferentes, e, portanto, esse triângulo é um triângulo escaleno. E quem falou que é um triângulo escaleno foi aqui a Paula, então, quem fez a afirmação correta foi a Paula, alternativa correta, letra B. Número 30. O resultado da operação apresentada no quadro indica o nome do dinossauro representado na imagem. Então, o dinossauro que está aqui é o resultado dessa operação de acordo com as alternativas. Nós temos 238 para ser multiplicado por 0,35, certo? Multiplicação de decimais realizamos normalmente e depois nos atemos aí à questão da vírgula. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 3 eu tenho 15, mais 4, 19. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Vou agora multiplicar com o meu décimo aqui, né? Que eu multipliquei com centésimo. 3 vezes 8, vou deslocar uma casa, né? Primeiro. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 3, 9, mais 2 eu tenho 11. Vai 1 aqui. E 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Agora eu vou multiplicar lá com aquele 0. Então, vou deslocar duas casas, que é da parte inteira. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 3, 0. E 0 vezes 2, 0. Agora sim, eu vou somar essa galera aqui para ver qual é o resultado final do meu cálculo. Então, 0. 9 mais 4 eu vou ter 13. Vai 1 aqui. 1 mais 1 mais 1 mais 0, 3. E 1 mais 7, 8. E aqui esse 0 eu nem vou abaixar porque vai ser 0 à esquerda, né? Então, como eu tenho duas casas decimais aqui, ó, gente, e aqui eu não tenho nenhuma, eu preciso deslocar duas casas o meu resultado aqui. Então, eu vou voltar duas casas. 1, 2. Então, 83,30, que é a mesma coisa que 83,3. Beleza? Nesse caso, é a alternativa, então, de letra C, 83,3, que é o estegossauro, o nome deste dinossauro aqui, de acordo com esse exercício, ok? Então, na multiplicação de decimais, multiplica normalmente. Aí você vai contar as casas decimais dos fatores e vai reposicionar lá no final do resultado, contando sempre do final para o começo, ok? Questão 31. Iago fez a letra inicial de seu nome usando a malha quadriculada conforme a imagem. Então, nós temos aqui, né, um retângulo, aqui ó, de largura 1 e altura nós temos 3 unidades, né? 1, 2, 3. Precisamos desse retângulo aqui. Como gostou da atividade, decidiu duplicar o tamanho da letra. Após essa ampliação, o perímetro da nova figura passou a ser, né? O perímetro vai dobrar em relação ao anterior, mas o que significa dobrar
né, as dimensões. Então, aqui de uma unidade vai passar a ser 2, e aqui, como era 3, vai passar a dobrar. Então, de 3 vai para 6. Então, 1, 2, 3. Ah, mas por que aqui não foi até o 6? É porque aqui começou no 1. Mas eu dobrei eu dobrei a medida. Então, vai passar a ter essa dimensão. Aqui eu vou ter 2 unidades, né? Aqui eu vou ter 6 unidades. Então, eu vou ter, ó, 2 mais 6, mais 2 daqui e mais 6 daqui. Porque o perímetro é a soma das dimensões de todos os lados. Então, eu vou ter 2, mais 6, mais 6. Ou seja, o meu perímetro vai ser igual a 16 centímetros, né? Como ali está representado em centímetros. Então, a alternativa correta é a letra D, 16 centímetros. 32. As figuras mostram um limpador de para-brisa em funcionamento. Em cada uma das etapas apresentadas, a haste, que é a parte móvel, forma um ângulo com a base do para-brisa. Então, aqui ó, eu tenho a base e aqui eu tenho a haste. Aqui está formando um ângulo de 0 graus, né? Aqui está formando um ângulo, se eu chamar esse ângulo de alfa aqui, tá? Um ângulo alfa que é menor do que 90 graus, eu não sei quanto que não está especificando. Aqui, ó, exatamente um ângulo de 90 graus. E aqui esse ângulo é um ângulo obtuso, né? Porque é um ângulo maior do que 90 graus, certo? E esse ângulo aqui, ó, que eu tinha falado inicialmente, é um ângulo agudo, né? Que é menor que 90. Em qual etapa lembra a representação de um ângulo reto? O ângulo reto é o ângulo de 90. Então, é exatamente aqui na etapa de número 3. Uma questão bem fácil aí para ser solucionada. 33. Observe a operação representada no quadro abaixo. O resultado dessa operação é... Então, retomando mais uma vez a divisão de decimais, eu preciso igualar as casas. Então, 451 dividido por 0,4. Observa que eu tenho uma casa decimal aqui e no dividendo eu não tenho nenhuma. Então, vírgula e 0. Agora sim eu tenho a mesma quantidade de casas decimais. Então, eu posso cortar a vírgula. Vai me sobrar 4.510 para dividir por 4, né? Porque aquele 0 ali não vai fazer diferença. Então, vou pegar o 4 aqui. 1 vezes 4, 4. 4 menos 4 sobra 0. Abaixo 5. 5 para 4 vai dar 1 novamente. 1 vezes 4, 4. 5 menos 4 sobra 1. Vou abaixar esse 1. 11 para 4 aqui vai dar 3, né? 3 vezes 4, 8. 11 menos 8 vai sobrar 3. E vou abaixar aquele 0 que está lá. 30 para 4 vai dar 7. 7 vezes 4 vai dar 28. Vai faltar espaço aqui. Vai sobrar 2. Como sobrou 2, vou acrescentar um 0 para ir para a parte decimal, vírgula na chave, e 20 dividido por 4 dá certinho, ó. 5 vezes 4 dá 20 e vai sobrar 0. Então, a resposta correta, 1.137,5, que está aqui. Opa! Ah, aqui ó, é 2, perdão. Eu falei certo e coloquei o número errado. Aqui, ó. Aqui, ó, 2 vezes 4 é 8, ó, coloquei o resultado certo aqui. E acabei colocando 3 lá na chave. Era 2 vezes 4, 8, para 11 sobrou 3. Então, 1.127,5, que aqui é a alternativa correta, letra B. Beleza? 34. Ana pediu aos seus estudantes que observassem as medidas dos ângulos internos dos seguintes triângulos. Nós temos um triângulo aqui com ângulos agudos todos, aqui com ângulos agudos e um reto, aqui com todos agudos e aqui com 2 agudos e um reto. Quantas medidas dos ângulos? São classificados como os triângulos retângulos, aqueles que têm um ângulo de 90. Então, este aqui tem um ângulo de 90, esse aqui também, que é o triângulo de número 2 e o triângulo de número 4. Então, a alternativa correta, letra C, 2 e 4. 35. José deseja fazer uma pizza para sua família. Então, foi a panificadora e encontrou uma promoção de queijo cujo valor por quilograma é R$28. Aproveitou essa promoção e comprou 8,25 quilos. Quanto que ele vai pagar? Ele vai pagar exatamente o 28 vezes o 8,25. Né? Para eu saber isso, basta eu montar esse cálculo. Eu vou colocar o número com mais algarismos aqui em cima, que é mais padrão, né, para nós resolvermos, vezes 28. E vou fazer essa conta, então. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2, 16. Mais 4, 20. E 8 vezes 8, 64, mais 2, 66. Agora, eu vou multiplicar ali com o 2. Então, vou deslocar uma casa. 2 vezes 5, 10, que vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E 2 vezes 8, 16. Então, vou ficar com 0, 0. Aqui, 11, 1. Aqui, 13, 1. E aqui, 2. Como eu tenho 2 casas depois da vírgula nesse número, e aqui não tem nenhuma, eu vou voltar 2 casas. Então, vai dar R$231 que ele vai pagar, que é exatamente o que está contemplado aqui na letra A.
Questão 36. O administrador do museu e do Teatro da Cidade da Lapa organizou em um gráfico a quantidade de visitantes recebidos no primeiro semestre de 2023. Então, aqui tem a quantidade de visitantes. E essa linha que está em contínuo aqui, né, é referente ao teatro. E essa que está pontilhada é referente ao museu. Então, por exemplo, em janeiro, essa linha pontilhada desse 500 foi a quantidade de visitantes do museu. E 600 aqui, que é da linha contínua, é do teatro. Ok? Ele está perguntando no mês de maio, em relação ao museu. Então, o mês de maio está aqui, e do museu é o pontilhado, que é essa linha que está aqui. Quantas visitas teve no museu no mês de maio? Então, 200. Portanto, a alternativa correta é a letra A. E aí, se ele perguntasse, por exemplo, no mês de maio para o teatro, seria 350. Ou ele poderia perguntar também qual foi o total de visitas em maio, contemplando museu e teatro. Aí eu somaria 350 com 200. Então tem que ficar bem atento no que está sendo questionado no exercício. 37. Paulo comprou uma geladeira da loja Tudo Aqui Móveis e o valor dessa compra foi parcelado em 3 vezes sem juros. Seu irmão Fernando propôs ajudá-lo e pagou uma das 3 parcelas. Então a geladeira custa R$ 2.355,30. Eu vou deixar vírgula 3, que esse zero aqui não vai fazer diferença para nós nesse momento. O Fernando vai pagar uma das parcelas, né? Então, quanto que o Fernando vai pagar? Eu vou ter que dividir esse valor aqui por 3. Então, se eu for dividir isso daqui por 3, vou igualar o número de casas decimais. Então, aqui eu tenho que acrescentar um zero. Posso cortar a vírgula e vai ficar aqui para nós dividirmos 2, 3, 5, 5, 3. Então, 23.553 dividido por 30. Nós já vamos descobrir qual vai ser o valor aí de cada parcela. Vou ter que usar o 235 aqui, né, que vai dar 7, porque 7 vezes 3 dá 21, e se eu pegar 7 vezes 4 daria 28, só que como é dezena, daria 280, né? 7 vezes 0, 0, 7 vezes 3, 21, então aqui vai sobrar 5, 2 e 0. Vou abaixar este 5. Agora sim eu consigo 8, né? 8 vezes 0, 8, e 8 vezes 3, 24. 5 menos 0, 5. 5 menos 4, 1, e aqui 0. Vou abaixar agora o 3, que vai dar exatamente 5, né? Porque 5 vezes 3 é 15, então 5 vezes 30 é 150. E vai sobrar aqui 3. Para eu continuar a divisão, e eu não tenho mais número para baixar, acrescenta um 0 e vírgula na chave, porque eu fui para os décimos, e 30 por 30 dá 1. Né? 1 vezes 30, 30, e 30 menos 30, 0. Então, isso daqui, a cada parcela vai custar 785. Lembra aquele 10, esse 0 aqui que eu tirei no final, no início? Então, ele vai aparecer aqui, ó, 10 centavos. R$ 785,10 é o valor de cada parcela e é o valor que o Fernando vai pagar, já que ele vai pagar uma parcela. Letra B. 38. Observe a operação apresentada no quadro. Já resolvemos aqui ao longo desse vídeo algumas multiplicações de decimais. Então, eu vou multiplicar 25,3 vezes 2,4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 5, 20. Mais 1, 21. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Agora eu vou multiplicar com esse 2 aqui. Então, mais ou 0 aqui. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Vai 1. E 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Somando 2, 7, 0 e 6. Quantas casas decimais nós temos? Nós temos uma casa decimal desse fator e uma desse fator. Então, eu tenho 2 casas. Tenho que voltar 2 casas, 1, 2. Então, 60,72, que é 60 inteiros e 72 centésimos, letra C. Questão de número 39, penúltima questão já. Usando uma régua, a Renata mediu um pedaço de barbante e verificou que ele tem 16,1 centímetros. Ela precisa cortar esse barbante em pedaços com 2,3. A maior quantidade de pedaços com 2,3 centímetros que Renata obterá basicamente quantas vezes eu consigo colocar esse 2,3 em 16,1? Então, eu tenho que dividir 16,1 por 2,3. Tenho que igualar inicialmente o número de casas decimais, só que aqui eu tenho uma e aqui também. Então, é como se eu multiplicasse por 10 em ambos os lados, que é a mesma coisa que eu cortar a vírgula. Vai sobrar 161 para eu dividir por 23. E é isso que eu vou fazer. Como o 161 eu vou ter que usar direto, né? Porque aqui, se eu fosse 16 dezenas, eu não consigo distribuir para 23. Então, vai dar exatamente aqui para nós 7, tá? Você pode ir fazendo o teste ali do lado. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 2, 14, mais 2, 16. Ó, dá certinho e sobra 0.
Eu recomendaria você já testar as alternativas, né? Que provavelmente ia ser 7 e 8, que é a metade de 16 inteiros. É 8, né? Então seria 8 ou 7 ali. Então você testaria direto o 7 ou o 8 para você tentar verificar a resposta correta, que é, nesse caso, a letra A, dariam 7 pedaços aí de 2,3 centímetros. E vamos lá para a última questão. Jasmine e seus 3 amigos vão sempre à mesma pizzaria. O dono do estabelecimento, como cortesia, concedeu um desconto de 10% do consumo de hoje. O total da conta foi de R$100. E cada um dos amigos calculou o novo valor a ser pago. Gente, para eu achar 10% de 100, é muito tranquilo, né? Porque é 10%, é 10 a cada 100. Então, 10% de 100 é 10, né? Ou você pode pensar em pegar o 10 e o 10% é o dividir esse valor por 10. Que nesse caso aqui, 100 dividido por 10 vai dar 10. Então, o desconto foi de R$10. Como eles iam pagar 100 e tiveram um desconto de 10%, que foi de R$10, aqui só foi uma coincidência, tá? Fica 10 e 10. Não é, se fosse, por exemplo, 200, daí já não seria. Se fosse, por exemplo, 20% e fosse um outro valor aqui, não seria exatamente o 20, tá? Então, menos o 10 de desconto vai ficar exatamente igual a 90. Então, quanto que eles vão pagar depois do desconto? R$90. E quem disse que eles vão pagar 200? Quem disse que eles vão pagar 90? Foi a Jasmine, portanto, a alternativa correta é a letra D. Ele poderia falar também que o garçom concedeu um acréscimo de 10%, né? Aí seria ao contrário, seria 110. Ou ele poderia perguntar qual foi o valor que foi o desconto, né? Mas aqui é o valor a ser pago após o desconto, então descontando esse R$10, ok? Qualquer dúvida, registra aqui nos comentários. Espero que esse vídeo tenha ajudado nos seus estudos e até a próxima.